E aí, esposa? Desculpa, Du, vai de novo. Não! Faz parte! Vamos lá, então. Não, eu tô falando. E aí, esposa? E você? Joga pra Eu mim. vou começar. Não. Aí eu jogo pra você. É? Pode ser? Então vai lá. Fica mais E aí, fácil. esposa? Não, eu tenho e aí, é sem e aí, um jogral, pastor. Um jogral. Então vai lá, querido. Então vai, ó. 1, 2, 3 e... E aí, esposa? E aí? Nós tivemos a incumbência de falar um pouquinho sobre o começo da comunidade. E para nós foi um começo muito marcante. O Senhor nos chamou quando nós estávamos grávidos da nossa filha caçula, a Antonella. Já estava de barrigão. E o Senhor nos deu uma palavra de que nós precisávamos trazer vida ao propósito que Ele tinha para nós. E assim que a nossa filha completou 6 meses, nós começamos a desenvolver, aquilo que o Senhor tinha nos mandado fazer, que é começar a fazer cultos na sala da nossa casa. E os nossos primeiros cultos contavam com 4 pessoas, eu, o marido e os nossos 2 filhos. E ali da sala o Senhor nos levou para a garagem, os nossos vizinhos começaram a vir, e da garagem nos levou para um pequeno salão, e nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel, lembra? E nós começamos a fazer os pães. Uma parte muito especial que nos manteve em tempos de crise, em tempos assim de dificuldade, porque nós não tínhamos como levantar o recurso, e em meio a um culto ou outro nós recebemos uma palavra que aquela casa ela oferecia não só o alimento espiritual, como também o alimento físico. E aí nós recebemos a palavra que o alimento físico seria a casa do pão. E aí começamos a fazer pão e bolo, e teve um momento assim que dentro de todo esse dessa forma para nós podermos pagar o aluguel, descobrimos ali que tínhamos esse talento, esse chamado para poder lidar com isso, né? Isso foi algo assim que nos manteve na pandemia, nos manteve em momentos difíceis, de crise. Todo o dinheiro era arrecadado com venda de pão e bolo. Só que há uma parte da história que pouco é contado. Nós começamos a ministrar na garagem, nós entregamos o salão e voltamos para a garagem. E quando nós falamos sobre essa história, eu sempre falo que Deus nos deu uma segunda chance em momento onde nós poderíamos ter desistido. E aí veio o maior presente que nós recebemos, que foi quem ficou, 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas mudaram a história da comunidade. Quando eu cheguei, era na garagem, e eram poucas pessoas, eram resumidas. Eu tinha 2 filhos e um que não andava no mesmo propósito que a gente. E quando eu cheguei na comunidade, meu filho menor era pequeno, e o Senhor foi trabalhando e ministrando sobre a minha vida. Quando isso, depois de 6 anos do meu ter recebido Jesus, eu reconheci o chamado aonde eu me encontrei no Evangelho, onde eu me encontrei naquilo que o Senhor propôs para a minha vida, que é o ministério profético, e foi reconhecido através dessa casa, através da vida dos meus pastores e através de tudo aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Com o passar do tempo, saímos da garagem, fomos para um outro lugar, que também foi um tempo de bênçãos, aonde o Senhor foi preparando para o ambiente que nós estamos hoje. Confesso que passamos lutas, passamos provas e foi muito difícil. Mas hoje nós temos o entendimento de que quando o Senhor está no negócio, as coisas acontecem.
Falar da The Frater House para mim é motivo de muito orgulho, porque, como já é falado aqui, eu sou patrimônio dessa igreja, né? E a gente começou numa garagem, como todo mundo já sabe, de onde eu conheci os pastores, e logo comecei ali com eles, né, por um tempo, e logo em seguida a gente conseguimos ir para um salão, né, pequeno, mas já ficamos felizes pela conquista. Depois de a comunidade ter ali um ano mais ou menos, o pastor me deu a função de ser a tesoureira da igreja, com o propósito que faltava um mês para completar um ano, e ele me entregou o caixa da igreja com R$7 e me falou que no mês seguinte a gente teria a festa de comemoração de um ano da comunidade. Então, depois de passado ali uns 2, 3 anos, ou menos de 2 anos atrás, eu tive uns problemas pessoais e passei o caixa da igreja para a Daniele com um valor, uma importância na época de R$700. Não era muito, né? Mas para nós que veio lá dos R$7, aqueles R$700 era muita coisa. E hoje, conforme vocês podem ver, o ambiente que a gente se encontra, já dá para ver a proporção que nós conseguimos crescer, né? E tudo isso movido pela fé. E teve um dia que eu estava em casa, a Daniele, que é a profeta da casa, ela é minha amiga há 10 anos. Ela congregou esse tempo, mais ou menos uns 5 anos comigo, nessa igreja que fechou. E ela também caçou no bairro, não achou e encontrou a garagem. E aí, um dia ela chegou em casa e ela viu eu chorando. Eu falei, Dani, eu não tenho para onde ir, eu não consigo mais achar uma casa que eu me sinta tão à vontade que nem eu me sentia lá no antigo ministério, né? Ela falou assim, olha, eu tô indo num culto na garagem e eu tô muito bem lá, as crianças foram muito bem recebidas, eu tô muito feliz, eu sinto que vai, né? Porque ela também tinha andado em várias igrejas e não tinha se encontrado. E na hora que eu entrei na garagem, os meus olhos brilharam, assim, eu olhei e falei, uau, aqui eu acho que eu encontrei uma casa. E eu fui muito bem recebida naquele lugar. E eu não tive dúvida. O primeiro culto que eu tive lá, eu falei, aqui que eu quero ficar. Se tratando da comunidade, onde apresentaram pra gente também uma garagem, a qual eu e minha esposa estava sem ministério para poder congregar, mas Deus preparou uma pessoa que apresentou os pastores pra gente, a pastora Karina, o pastor Zé Carlos, no culto de uma garagem. Só que não era só uma garagem, porque Deus já tinha colocado a gente num lugar sobrenatural, cara. Não era só uma garagem, porque ali eu tava com a minha esposa, com os meus filhos, e tanto que eu tava, acho que eu tinha uns 3 meses que eu tava com o dízimo guardado, eu não sabia onde colocar esse dízimo, ofertar esse dízimo. E nesse dia eu falei com o pastor, falei, pastor, eu tô com o dízimo aqui, eu posso ofertar nessa casa? Então, porque acho que Deus mostrou para mim ali, que ali ia começar um grande ministério, através de uma garagem. De uma garagem para um salão, de um salão para onde a gente estamos hoje. Ser usuário de crack, por morar na rua por muito tempo. Teve muitas pessoas que ainda não confiavam em mim.
eu não tiro a razão deles, porque é complicado você ser um adicto e conquistar a confiança de alguém. Então, a partir do momento que a gente entramos nesta igreja, o pastor usado por Deus, ele me deu um projeto muito lindo, que sempre foi o meu sonho, de ajudar as pessoas que moram na rua, de poder levar um alimento, de poder levar uma comida, de poder levar um sustento e de levar a palavra do Senhor. Para mim, o nome da comunidade é onde traz a origem sobre quem nós somos, a nossa identidade. É The Father House, a casa do Pai. Foi isso que eu entendi desde o momento que eu pisei aqui pela primeira vez. A paternidade de Deus sobre a vida de cada um nesse lugar. Desde o momento que eu entrei na comunidade, o Senhor tratou muito comigo sobre família. E aqui nós somos muito bem tratados, literalmente, vivemos em comunidade, porque comunidade é agir em uma só unidade. E nós somos corpo, nós somos família. E o avanço da igreja é algo que Deus já tinha prometido para nós. Para aqueles que estão chegando nesse momento, nós entendemos que eles têm visto como algo muito grande. Mas para a gente que está desde o começo também, a gente entende que foi um processo muito dolorido, que foi um processo onde a gente não via resultado. Foram 5 anos e em 7 meses Deus fez o sobrenatural e foi chegar até aqui. Cada promessa que foi feita na garagem, hoje o Senhor tem cumprido e tem feito ainda mais do que aquilo que nós sonhamos. Para aquilo que a gente fazia na garagem, o que a gente fazia na sala da casa dos nossos pastores, hoje viver tudo isso é sobrenatural aos nossos olhos. Mas olhar também para tudo isso e saber que vai ficar pequeno, sabendo que o Senhor já cumpriu as promessas que Ele fez e que mais para frente ainda terão mais coisas para vir. Bom, eu conheço o casal, pastores, desde 2007. São uma bênção na nossa vida, são padrinhos de casamento, a gente é padrinho de casamento e a igreja está crescendo, está ficando lindo, uma bênção. Eu conheço o pastor José Carlos desde o ano 2000, sou suspeito a falar dele. Conheço o ministério, conheço o casamento, somos padrinhos deles de casamento, eles são padrinhos da gente. E quem levou a gente para a igreja foi uma promessa que eu tinha feito para ele. E o dia que eu fui para pagar a promessa, estou aqui até hoje pagando a promessa. A primeira vez que eu fui na comunidade ainda era no Jardim Eldorado. Era 5 de frente por 15 de fundo, muito pequeno. Assim que eu cheguei, vi a maneira que o culto era conduzido, ali eu tive a percepção que iria ficar pequeno. Hoje estamos num salão muito maior e continuo tendo a percepção que vai ficar pequeno. Estamos muito felizes por fazer parte dessa transição, onde nós pudemos sair de uma igreja, de um local pequenininho, onde era tudo apertado, onde as pessoas se sentiam ali muito juntas mesmo por causa do espaço. E estamos aqui nesse lugar aqui, que Deus abençoou, que Deus abriu as portas para nós, e nós pudemos estar fazendo parte dessa transformação. Quando nós chegamos aqui, tudo aqui era sem forma, vazio, e hoje nós estamos com essa estrutura que Deus permitiu nós estarmos vivenciando e participando de todo esse mover. Contar um pouco da nossa trajetória até aqui, algo que é indescritível. Não teríamos tempo hábil para falar tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, e hoje nós estamos contemplando, é um ano de contemplação de tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, acredite. Quando eu cheguei na comunidade, eu não peguei ainda a garagem. Quando eu cheguei na comunidade, já estávamos no salãozinho do Dourado. Mas com a minha chegada, eu descobri o departamento profético através da dança. Ele sempre foi de sonho alto. Então, uma liderança melhor na mídia, um diaconato melhor. E isso foi se moldando. Foram se chegando alguns irmãos, foram se destacando, se tornando líderes. E a gente está hoje aqui, eu creio que é por fruto de muita oração. Assim que eu vim por incentivo da minha esposa. Eu cresci muito por conta da igreja.
no que eu passei por muitos lugares no mundo e não consegui crescer. Ele conseguiu, a igreja conseguiu me ajudar, e aquilo que em 5 anos nós não conseguimos crescer, hoje em 7 meses se tornou esse templo maravilhoso que ele é, por causa de posicionamento e entendimento sobre aquilo que o pastor, o anjo da igreja, tem nos ensinado. Tio, 1, 2, 3 e foi. Soltou a imagem. Tá, vai, mano. Quando eu cheguei na comunidade, foi através de um convite da Maiara e do Elton. E a gente chegou, eu estava muito machucada, muito ferida por outras igrejas, pelas pessoas. E aqui na comunidade nós encontramos amor, nós encontramos afeto nas pessoas. Lá no Eldorado, quando era aquela igrejinha pequenininha, foi onde foi aquele amor à primeira vista, né? E Deus, ele foi trabalhando, foi operando milagres nas nossas vidas. A partir desse dia a gente tem vivido coisas sobrenaturais. E hoje a comunidade, esse salão que a gente está hoje, o crescimento da igreja, é tudo através do amor e do cuidado que nós temos aqui. O pastor, ele tentou chegar até mim, mas eu não teria nada, que eu estava aqui bem machucado com a minha. Igrejas que só gastava dinheiro em som, iluminação, e eu falei para ele que queria até uma distância que sobre isso. E hoje eu faço parte aqui da mídia, aqui da igreja. Eu faço de toda a parte aqui visual, de toda a parte de iluminação, e hoje eu vejo a igreja como que era de novo para isso aqui que se tornou em tão pouco tempo. E tudo isso é fruto de oração, perseverança, de joelho, que no chão, que dos pastores, e milagre, porque tudo isso aqui que a gente está vendo, está vivendo, é tudo fruto do milagre que Deus tem ali, que proporcionado a gente viver o sobrenatural dele de todo santo dia aqui.